Grandes pensadores. Juntos neste vídeo. O melhor da semana por parafrasear-te. Professor, físico e matemático alemão Albert Einstein. Viver é como andar de bicicleta. É preciso estar em constante movimento para manter o equilíbrio. Nunca me preocupo com o futuro, muito em breve, ele virá. O primeiro dever da inteligência é desconfiar dela mesma. A vida não dá e nem empresta, não se comove e nem se apieda. Tudo quanto ela faz é retribuir e transferir aquilo que nós lhe oferecemos. Você entende a relatividade quando vê que 1 hora com a sua namorada parece 1 minuto, e 1 minuto sentado num formigueiro parece 1 hora. Às vezes não sei se o louco sou eu ou se são os outros. Pouco conhecimento é uma coisa perigosa, muito conhecimento, também. Como se me apresentaria o mundo se eu pudesse viajar em um raio de luz? Mais cedo ou mais tarde, a teoria sempre acaba assassinada pela experiência. O azar não existe, Deus não joga dados. Nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo estado de consciência que o criou. A coisa mais difícil de entender no mundo é o imposto de renda. Não esquecer significa não perdoar. A guerra é a coisa mais desprezível que existe. Prefiro deixar-me assassinar a participar dessa ignomínia. Conhecimento auxilia por fora, mas só o amor socorre por dentro. Se num dia de tristezas, tiveres de escolher entre o mundo e o amor, escolhe o amor e com ele conquista o mundo. Se chegarmos à Terceira Guerra Mundial, a quarta seria de machadinha. Uma reunião em que todos os presentes estão absolutamente de acordo, é uma reunião perdida. Quem decidir se colocar como juiz da verdade e do conhecimento é naufragado pela gargalhada dos deuses. Faça as coisas o mais simples que puder, porém não as mais simples. A natureza esconde seu segredo porque é sublime, não por astúcia. A maioria das ideias fundamentais da ciência são essencialmente sensíveis e, regra geral, podem ser expressas em linguagem compreensível a todos. Falta de tempo é desculpa daqueles que perdem tempo por falta de métodos. Há 2 formas para viver a sua vida. Uma é acreditar que não existe milagre. A outra é acreditar que todas as coisas são um milagre. Evitar a felicidade com medo de que ela acabe é o melhor meio de se tornar infeliz. 100 vezes todos os dias lembro a mim mesmo que minha vida interior e exterior depende dos trabalhos de outros homens, vivos ou mortos, e que devo esforçar-me a fim de devolver na mesma medida que recebi. Se você continua vivo é porque ainda não chegou onde devia. A ambição é o puro senso de dever, pois a si só não produz frutos realmente importantes para a pessoa humana. Pelo contrário, os frutos verdadeiros derivam do amor e da dedicação para com as pessoas e as coisas. Tudo acontece na hora certa. Tudo acontece, exatamente quando deve acontecer. Meço o valor de um homem pela medida em que ele se liberta de seu próprio eu. A mais bela coisa que podemos vivenciar é o mistério. Ele é fonte de qualquer arte verdadeira e qualquer ciência. Aquele que desconhece esta emoção, aquele que não para mais para pensar e não se fascina, está como morto, seus olhos estão fechados. A paz não pode ser mantida à força. Somente pode ser atingida pelo entendimento. Se quiser que os seus filhos sejam brilhantes, leia contos de fadas para eles. Se quiser que sejam ainda mais brilhantes, leia ainda mais contos de fadas. A alegria de ver e entender é o mais perfeito dom da natureza. Não há maior sinal de loucura do que fazer uma coisa repetidamente e esperar a cada vez um resultado diferente. A compreensão de outrem somente progredirá com a partilha de alegrias e sofrimentos. Os grandes espíritos sempre sofreram oposição violenta das mentes medíocres. Estas últimas não conseguem entender quando um homem não se submete sem pensar aos preconceitos hereditários e usa a inteligência com coragem. Somente seres humanos excepcionais e irrepreensíveis suscitam ideias generosas e ações elevadas. O ser humano é parte de um todo chamado por nós de universo, uma parte limitada no tempo e no espaço. Ele experiencia a si mesmo,
seus pensamentos e sentimentos, como alguma coisa separada do resto, uma espécie de ilusão de ótica de sua consciência. Essa ilusão é uma forma de prisão para nós, restringindo-nos a nossos desejos pessoais e a afeição por umas poucas pessoas próximas. Nossa tarefa deve ser a de nos libertar dessa prisão, alargando nossos círculos de compaixão para envolver todas as criaturas vivas e o todo da natureza em sua beleza. Para que pensar? Se em minha volta existe um mundo de respostas. Temos o destino que merecemos. O nosso destino está de acordo com os nossos méritos. Não basta ensinar ao homem uma especialidade, porque se tornará assim uma máquina utilizável e não uma personalidade. É necessário que adquira um sentimento, senso prático daquilo que vale a pena ser empreendido, daquilo que é belo, do que é moralmente correto. Se quer viver uma vida feliz, amarre-se a uma meta, não às pessoas nem às coisas. A fama é para os homens como os cabelos, cresce depois da morte, quando já lhe é de pouca serventia. A personalidade criadora deve pensar e julgar por si mesma, porque o progresso moral da sociedade depende exclusivamente da sua independência. Deus é a lei e o legislador do universo. A mais grave das faltas é não ter consciência de falta alguma. O meu ideal político é a democracia, para que todo homem seja respeitado como indivíduo e nenhum venerado. A única coisa de que tenho certeza é da singularidade do indivíduo. A leitura após certa idade distrai excessivamente o espírito humano das suas reflexões criadoras. Todo homem que lê demais e usa o cérebro de menos adquire a preguiça de pensar. O mundo é um lugar perigoso de se viver, não por causa daqueles que fazem o mal, mas sim por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer. Mesmo desacreditado e ignorado por todos, não posso desistir, pois para mim, vencer é nunca desistir. Nenhuma soma de experiências é suficiente para provar que estamos certos, mas basta uma para provar o contrário. É a teoria que decide o que podemos observar. Se as pessoas são boas só por temerem um castigo e almejarem uma recompensa, então realmente somos um grupo muito desprezível. O impossível existe até que alguém duvide dele e prove o contrário. Não sei por que todos me adoram se ninguém entende minhas ideias. A paz é a única forma de nos sentirmos realmente humanos. O casamento é a tentativa mal sucedida de extrair algo duradouro de um acidente. Todo mundo age não apenas movido por compulsão externa, mas também por necessidade íntima. A matemática não mente. Mente quem faz mau uso dela. A palavra progresso não terá qualquer sentido enquanto houver crianças infelizes. Grandes almas sempre encontraram forte oposição de mentes medíocres. Eu quero saber como Deus criou este mundo. Não estou interessado neste ou naquele fenômeno, no espectro deste ou daquele elemento. Eu quero conhecer os pensamentos dele, o resto são detalhes. A lei da gravidade não pode ser responsabilizada pelo fato de uma pessoa cair de amores por outra. O único modo de escapar da corrupção causada pelo sucesso é continuar trabalhando. O ensino deveria ser assim: quem o receba o recolha como um dom inestimável, mas nunca como uma obrigação penosa. A realidade é meramente uma ilusão, apesar de ser uma ilusão muito persistente. É mais fácil mudar a natureza do plutônio do que mudar a natureza maldosa do homem. Jamais considere seus estudos como uma obrigação, mas como uma oportunidade invejável para aprender a conhecer a beleza libertadora do intelecto para seu próprio prazer pessoal e para proveito da comunidade a qual seu futuro trabalho pertencer. Quando se encontra sem se procurar é porque já muito se procurou sem se encontrar. Se minha teoria da relatividade estiver correta, a Alemanha dirá que sou alemão e a França me declarará um cidadão do mundo. Mas, se não estiver, a França dirá que sou alemão e os alemães dirão que sou judeu. Toda vez que você diz sim, querendo dizer não, morre um pedacinho de você. Existe uma coisa que uma longa existência me ensinou: toda a nossa ciência, comparada à realidade, é primitiva e inocente, e, portanto, é o que temos de mais valioso. Nenhum cientista pensa com fórmulas.
Toda decisão acertada é proveniente de experiência. E toda experiência é proveniente de uma decisão não acertada. Se A é o sucesso, então A é igual a X mais Y mais Z. O trabalho é X, Y é o lazer, e Z é manter a boca fechada. A beleza não olha, só é vista. Tenha em mente que tudo que você aprende na escola é trabalho de muitas gerações e receba essa herança. Honre-a, acrescente a ela, um dia, fielmente, deposite-a nas mãos de seus filhos. Imaginação é tudo. É a prévia das atrações futuras. O homem erudito é um descobridor de fatos que já existem, mas o homem sábio é um criador de valores que não existem e que ele faz existir. Há duas coisas infinitas, o universo e a tolice dos homens. A ciência, como um todo, não é nada mais do que um refinamento do pensar diário. A religião sem a ciência é manca, e a ciência sem religião é cega. Não creio, no sentido filosófico do termo, na liberdade do homem. Todos agem não apenas sob um constrangimento exterior, mas também de acordo com uma necessidade interior. O homem que acha a própria vida sem sentido não é só um infeliz, é quase um indigno de viver. Triste época. É mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. A luz é a sombra de Deus. O melhor da sabedoria popular. Provérbios chineses. As mais altas torres começam do chão. O segredo para se andar sobre as águas é saber onde estão as pedras. Se dois homens vêm andando por uma estrada, cada um com um pão, e, ao se encontrarem, trocarem os pães, cada um vai embora com um. Se dois homens vêm andando por uma estrada, cada um com uma ideia, e, ao se encontrarem, trocarem as ideias, cada um vai embora com duas. Você não fica rico com o que ganha, fica rico com o que poupa. Sem o fogo do entusiasmo não há o calor da vitória. Se você quer saber como foi seu passado, olhe para quem você é hoje. Se quer saber como vai ser seu futuro, olhe para o que está fazendo hoje. Deus nos dá as nozes, mas não as quebra. A dúvida é a antessala do conhecimento. Palavras verdadeiras podem não ser agradáveis, palavras agradáveis podem não ser verdadeiras. Seja forte e corajoso. Reaja com firmeza porque o auxílio lhe chegará na hora oportuna. Se você nunca mudar o caminho, você vai acabar exatamente onde parou. Você não pode impedir que os pássaros da tristeza voem sobre sua cabeça, mas pode, sim, impedir que façam um ninho em seu cabelo. As bênçãos chegam uma de cada vez, a desgraça vem em grupo. Talvez Deus queira que tu, ao longo da tua vida, conheças muitas pessoas falsas, para que quando tu encontres as verdadeiras, as saibas estimar e dar graças por elas. Reflita, tudo que respira conspira. Todas as flores do futuro estão contidas nas sementes de hoje. A conversa não cozinha o arroz. A persistência realiza o impossível. Se caíres 7 vezes, levanta-te 8. Se não tem remédio, por que te queixas? Se tem remédio, por que te queixas? O destino lhe atira uma faca. Cabe a você decidir se pegará pelo cabo e usará a seu favor ou a pegará pela lâmina e se cortará. Não tenha medo de ir devagar, só tenha medo de ficar parado. Temos uma boca e 2 ouvidos, mas jamais nos comportamos proporcionalmente. Não compense na ira o que lhe falta na razão. Enquanto se briga por um quarto de porco, perde-se um rebanho de carneiros. A esposa é escolhida por sua virtude, a concubina, por sua beleza. Os critérios básicos de uma relação devem estar acessíveis às duas partes. São os nossos inimigos que nos ensinam as mais valiosas lições de vida. Um pouco de perfume sempre fica nas mãos de quem oferece flores. Desfrute hoje, é mais tarde do que supõe. As grandes almas têm vontades, as mais fracas somente desejos. Quando o olho não está bloqueado, o resultado é a visão. Quando a mente não está bloqueada, o resultado é a sabedoria,
E quando o espírito não está bloqueado, o resultado é o amor. Quem a si próprio elogia, não merece crédito. O passado é história, o futuro é um mistério e o presente é uma dádiva. Não tenha medo de crescer lentamente. Tenha medo apenas de ficar parado. Nunca é tão fácil perder-se como quando se julga conhecer o caminho. Bondade em balde é devolvida em barril. Um acontecimento sempre tem 3 versões, a minha, a sua e a verdade. Não importa o tamanho da montanha, ela nunca poderá tapar o sol. Antes de iniciares a tarefa de mudar o mundo, dá 3 voltas na tua própria casa. As mulheres sustentam metade do céu. Para voltar a viver é preciso esquecer o passado e dar o primeiro passo. Os ausentes estão sempre errados. Diga-me, esquecerei. Mostre-me, talvez lembrarei. Faça-me participar e compreenderei. Nunca acendas um fogo que não possas apagar. Aquele que pergunta, pode ser um tolo por 5 minutos. Aquele que deixa de perguntar, será um tolo para o resto da vida. Tensão é quem você pensa que deveria ser. O relaxamento é quem você é. Sábio não é aquele que sabe de tudo e sim usa tudo que sabe. Lamentava por não ter sapatos, até que um dia encontrei alguém sem os pés. Quem quiser chegar à nascente, tem que nadar contra a correnteza. O amor é cego, porém o casamento lhe devolve a visão. Um homem feliz é como um barco que navega com vento favorável. Se alguém está tão cansado que não possa te dar um sorriso, deixa-lhe o teu. Espere com paciência, ataque com rapidez. Se os teus projetos forem para 1 ano, semeia o grão; se forem para 10 anos, plante uma árvore; se forem para 100, instrui o povo. O achar é a mãe de todos os erros. Espere o melhor, prepare-se para o pior e aceite o que vier. Se parares cada vez que ouvires o latir de um cão, nunca chegarás ao fim do caminho. Limpe as calhas enquanto o tempo está firme. Se você não mudar a direção, terminará exatamente onde partiu. Não basta ter dinheiro sem ter ideias. Atirar pedras é fácil, o difícil é ser a vidraça. Se você quer manter limpa a sua cidade, comece varrendo diante de sua casa. A mente tem um passo ligeiro, mas o coração vai mais longe. Meia verdade é sempre uma mentira inteira. Não importa quantos passos você deu para trás, o importante é quantos passos agora você vai dar para frente. Se uma pessoa te enganar, ela merece uma surra. Se esta mesma pessoa voltar a te enganar, quem merece a surra é você. Quando o sábio aponta para as estrelas, o idiota olha para o dedo. Se você é paciente em um momento de raiva, você evitará 100 dias de sofrimento. Com 1000 homens se forma um acampamento, com uma mulher se forma um lar. Se queres vencer na vida, consulta 3 velhos. Uma flor sem suas folhas é incompleta. Sempre que pensamos em mudar, queremos tudo o mais rápido possível. Não tenha pressa, pois as pequenas mudanças são as que mais importam. Se tiveres paciência num momento de raiva, 100 dias de pesar evitarás. Cai a faca no melão ou o melão na faca, o melão sofre. Quem não sabe suportar contrariedades nunca terá acesso às coisas grandiosas. Todas as flores do futuro estão nas sementes de hoje. Lamentar aquilo que não temos é desperdiçar aquilo que já possuímos. Quem quer colher rosas deve suportar os espinhos. Se quiser derrubar uma árvore na metade do tempo, passe o dobro do tempo amolando o machado. Fracassar não é cair, é recusar-se a levantar. O cão não ladra por valentia e sim por medo. Aquele que faz e promove o bem cultiva o seu próprio êxito. Uma linha invisível conecta os que estão destinados a se encontrar, apesar do tempo, do lugar, apesar das circunstâncias. A derrota só é uma bebida amarga se concordarmos em tragá-la. Quando não compreendemos a dor, ela nos dilacera. Quando entendemos seus fins, ela nos aperfeiçoa. Uma jornada de 200 quilômetros começa com um simples passo. Se o vento soprar de uma única direção, a árvore crescerá inclinada.
Quem abre o coração à ambição, fecha-o à tranquilidade. Aquele que se importa com os sentimentos dos outros não é um tolo. As más companhias são como um mercado de peixe, acabamos por nos acostumar ao mau cheiro. Antes de dar comida a um mendigo, dá-lhe uma vara e ensina-lhe a pescar. Um momento de paciência pode evitar um grande desastre, um momento de impaciência pode arruinar toda uma vida. Se o problema tem solução, não esquente a cabeça, porque tem solução. Se o problema não tem solução, não esquente a cabeça, porque não tem solução. Uma mente fechada é como um livro fechado, somente um bloco de madeira. A obediência vale mais do que o sacrifício. Hastes de trigo cheias de grãos aprendem a curvar a cabeça. Não amaldiçoe a escuridão. Acenda uma vela. Jamais se desespere em meio às sombrias aflições de sua vida, pois das nuvens mais negras cai água límpida e fecunda. Não basta dirigir-se ao rio com a intenção de pescar peixes, é preciso levar também a rede. Cala-te ou fala algo que valha mais do que o silêncio. Os nossos desejos são como crianças pequenas, quanto mais lhes cedemos, mais exigentes se tornam. Grandes amores e grandes conquistas envolvem sempre grandes riscos. A língua resiste porque é mole, os dentes cedem porque são duros. Se não queres que ninguém saiba, não o faças. Me ame quando eu menos merecer, pois é quando eu mais preciso. A quem sabe esperar, o tempo abre as portas. Dinheiro perdido, nada perdido, saúde perdida, muito perdido, caráter perdido, tudo perdido. Sem a oposição do vento, a pipa não consegue subir. A felicidade é como a borboleta, quando a perseguimos nos escapa, quando desistimos de persegui-la, pousa em nós. Não há que ser forte. Há que ser flexível. O homem só envelhece quando os lamentos substituem seus sonhos. A gente todos os dias arruma os cabelos, por que não o coração? Arquiteto e artista carioca. Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer Soares Filho. Se a reta é o caminho mais curto entre dois pontos, a curva é o que faz o concreto buscar o infinito. Minha preocupação sempre é fazer uma coisa diferente, que provoque surpresa. A vida nos leva para onde ela quer. Cada um vem, escreve sua historinha e vai embora. Não vejo segredo em levar a vida. Estou surpreso. Sou apenas um arquiteto. Quando uma forma cria beleza, tem na beleza sua própria justificativa. Os mais inteligentes se queixam do mundo. O mundo tem prazeres e alegrias, mas a razão de a gente estar aqui é precária. Em todo caso, ninguém quer abandonar o espetáculo. Como explicar que cruzar os braços é um problema e que a vida dura só um minuto? Quando quero ler, eu ouço. Pago uma pessoa para gravar os livros em fitas e depois, quando sinto vontade, as coloco para tocar. Acredito na natureza. Tudo começou não se sabe quando nem como. Eu bem que gostaria de acreditar em Deus. Mas não. Sou pessimista diante da vida e do homem. A vida é um sopro, um minuto. A gente nasce, morre. O ser humano é um ser completamente abandonado. Fui sempre um revoltado. Da família católica eu esquecer os velhos preconceitos, e o mundo parecia-me injusto, inaceitável. Entrei para o Partido Comunista, abraçado pelo pensamento de Marx que sigo até hoje. Nós começávamos a imaginar quando é que Brasília iria surgir. De repente, aparecia uma mancha azul no horizonte. Ela ia crescendo. Depois apareciam os contornos e começávamos a dizer, ali é o teatro, lá é o Congresso, a torre. Brasília surgia como num passe de mágica, um milagre. Sobre o projeto piloto para a construção da capital do país, em 1956. Meu trabalho não tem importância, nem a arquitetura tem importância para mim. Para mim o importante é a vida, a gente se abraçar, conhecer as pessoas, haver solidariedade, pensar num mundo melhor, o resto é conversa fiada.
A música me trazia lembranças de casa, lembranças de amigos. Além de tudo, é bom chorar, às vezes, é preciso. Vocês vão ver os palácios de Brasília, deles podem gostar ou não, mas nunca dizer terem visto antes coisa parecida. Baudelaire disse que a surpresa, o espanto são as características básicas de uma obra de arte. É o que penso. Camus dizem, o estrangeiro, que a razão é inimiga da imaginação. Às vezes, você tem de botar a razão de lado e fazer uma coisa bonita. A arquitetura é antes de mais nada construção, mas construção concebida com o propósito primordial de ordenar e organizar o espaço para determinada finalidade e visando a determinada intenção. Faço arquitetura que me agrada, uma arquitetura ligada às minhas raízes e ao meu país. Não há nada mais importante que a mulher, o resto é bobagem. É ou não é? O conjunto da Pampulha era um protesto que eu levava como arquiteto, de cobrir a igreja da Pampulha de curvas, das curvas mais variadas, essa intenção de contestar a arquitetura retilínea que então predominava. Toda escola superior deveria oferecer aulas de filosofia e história. Assim fugiríamos da figura do especialista e ganharíamos profissionais capacitados a conversar sobre a vida. A gente tem que sonhar, senão as coisas não acontecem. As pessoas se espantam pelo fato de, mesmo sendo comunista, me interessar pelas igrejas. E a coisa é tão natural. Eu morava com meus avós, que eram religiosos. Tinha até missa na minha casa. E eu fui criado num clima assim. Esse passado junto da família me deixou com a ideia de que os católicos são bons, que querem melhorar a vida e fazer um mundo melhor. Não é o ângulo reto que me atrai. Nem a linha reta, dura, inflexível, criada pelo homem. O que me atrai é a curva livre e sensual. A curva que encontro nas montanhas do meu país, no curso sinuoso dos seus rios, nas ondas do mar, nas nuvens do céu, no corpo da mulher preferida. De curvas é feito todo o universo curvo de Einstein. Eu tinha 5, 7 anos e ficava desenhando com o dedo no ar. Minha mãe perguntava, menino, o que você está fazendo? Estou desenhando. Eu gosto de desenhar figuras. Eu faço uma escultura. Eu desenho no ar. Eu faço um desenho e construo ele no ar. A vida não é justa. E o que justifica esse nosso curto passeio é a solidariedade. Sou pessimista diante da ideia de que o homem, quando nasce, já começa a morrer, como notou Jean-Paul Sartre. Mas, na vida, caminhamos rindo e chorando o tempo todo. É preciso, então, aproveitar o lado bom da vida, usufruir o melhor possível e aceitar os outros como eles são. Sempre digo, o importante é o homem sentir como é insignificante, é o homem olhar para o céu e ver como somos pequeninos. Ultimamente, no entanto, tenho me espantado como a inteligência do homem é fantástica. Tenho conversado sobre astronomia. Como é imprevisível o que ele pode criar. Ah, como é mágico ver surgir na folha branca de papel um palácio, um museu, uma bela figura de mulher. Como as desejo e gosto de desenhá-las. Como as sinto nas curvas da minha arquitetura. Meu avô, que foi ministro do Supremo Tribunal, morreu sem um tostão. Achei bonito ele morrer assim. Já disse que teria vergonha de ser um homem rico. Considero o dinheiro uma coisa sórdida. Esse negócio de centenário eu acho ridículo. O importante é a vida, o passado e principalmente o presente. A arquitetura é secundário. Alcançar essa idade é uma merda, mas é bom. O trabalho me distrai. Na minha idade a gente não pode ficar desocupado, que só pensa besteira. Quando eu faço o projeto, a gente pensa que a decoração é uma coisa qualquer, que não tem grande importância para a arquitetura, mas ela é suficiente para destruir a arquitetura. Os que fazem decoração não compreenderam até hoje que o importante na decoração são os espaços vazios, os espaços entre um grupo e outro. Então, enchem de móveis e fica uma merda.
Prefiro pensar que um dia a vida será mais justa, que os homens não se olharão a procurar defeitos uns nos outros. Que haverá sempre a ideia de que em todos há um lado bom. Nesse dia, será com prazer que um procurará ajudar o outro. De um traço nasce a arquitetura. E quando ele é bonito e cria surpresa, ela pode atingir, sendo bem conduzida, o nível superior de uma obra de arte. O homem tem de viver dentro da verdade, saber o que não é importante. A disseminação dessa crença levaria o homem a uma posição mais modesta. 100 anos é uma bobagem. Depois dos 70 a gente começa a se despedir dos amigos. O que vale é a vida inteira, cada minuto também, e acho que passei bem por ela. Quando se vê um arvoredo importante não são as árvores mas os espaços entre elas. O que nós queremos na arquitetura, com a mudança na sociedade, não é nada especial. As casas de luxo serão menores. Os grandes empreendimentos urbanos, os cassinos, os teatros, os museus. Tudo isso será maior ainda porque todos deles poderão participar. Não basta fazer uma cidade moderna. É preciso mudar a sociedade. Amo a vida e a vida me ama. Somos um casalzinho insuportável. Sempre aceitei e respeitei todas as outras escolas de arquitetura, desde as estruturas frias e elementares de Mies van der Rohe até a imaginação e o delírio de Gaudí. Devo projetar o que me agrada de uma forma que esteja naturalmente ligada às minhas raízes e ao país de origem. Tive algumas boas oportunidades. Tive a sorte de ter tido a chance de fazer as coisas de forma diferente. A arquitetura é sobre surpresa. Odiávamos a Bauhaus. Foi uma época ruim na arquitetura. Eles simplesmente não tinham talento. Tudo o que eles tinham eram regras. Até para facas e garfos eles criaram regras. Picasso nunca teria aceitado regras. A casa é como uma máquina. Não. A mecânica é feia. A regra é a pior coisa. Você só quer quebrar. A gente quer se informar melhor sobre tudo, aprender outras coisas. O importante é a pessoa ser curiosa. Não é um interesse de um intelectual, é um interesse de um sujeito normal que sente a vida, que é solidário, que acha que o mundo pode ser melhor, que um dia o homem possa ter prazer em ajudar o outro. É isso que é a generosidade num certo sentido. E o ser humano, é verdade, a perspectiva dele é muito pouco. Não entendo quem tem medo dos vãos livres. O espaço faz parte da arquitetura. Existem apenas 2 segredos para manter a lucidez na minha idade. O primeiro é manter a memória em dia. O segundo eu não me lembro. Agradeço muito por ter assistido todo o vídeo. Por favor, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like para ajudar o Parafrasearte a crescer. Deixe nos comentários as suas frases preferidas. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!